Antes de falar dos requisitos constitucionais, é preciso que a gente leia, né, aquilo que dispõe o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, é o caráter residual do MS, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Bem, o primeiro requisito constitucional que se destaca da leitura do artigo 5º, inciso 69 da Carta Magna, é a necessidade do impetrante demonstrar direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é o que resulta de fatos que podem ser comprovados de maneira incontestável mediante prova documental pré-constituída. Então vejam, o direito a ser discutido em sede de mandado de segurança pode até ser controvertido, pode até admitir interpretações díspares. Agora, o que não se admite de forma alguma é que os fatos que dão sustentação a esse direito alegado pelo impetrante, como sendo supostamente líquido e certo, comportem alguma espécie de discussão. Os fatos que dão sustentação à impetração deverão ser demonstráveis de plano. Sobre eles não pode existir dúvida. Se os fatos que fundamentam o pedido de concessão de mandado de segurança formulado pelo impetrante foram controversos, se pairar alguma discussão a respeito de que fatos estamos tratando, o mandado de segurança não poderá ser manejado. O mandado de segurança se revelará um instrumento processual inadequado ao provimento jurisdicional que é postulado. Isso porque, como já dito, na ação de mandado de segurança, que possui rito especial, não se admite dilação probatória. Ou seja, se eu precisar produzir prova judicialmente de que aquilo que eu estou alegando na petição inicial é o que de fato aconteceu, eu não vou poder usar o mandado de segurança. Pela simples razão de no mandado de segurança não ser permitida a produção de provas. O direito os fatos devem ser demonstrados de plano pela petição inicial, a partir de prova documental pré-constituída, ou seja, de prova documental pré-existente ao ajuizamento da ação. Então, quando se fala em direito líquido e certo, e isso é muito importante que fique claro, não se está tratando de direito incontestável, de direito que não comporte qualquer interpretação em sentido contrário. Quando se fala em direito líquido e certo, está se falando em direito alegado que se baseia em fatos sobre os quais não paira qualquer dúvida sobre a existência. Direito fundado em fatos que podem ser demonstrados de maneira documental a partir da petição inicial. Isso é muito importante que fique claro para vocês, porque percebe-se que na prática há muitos profissionais da área do direito que fazem confusão, né?
muitas vezes nós vemos defesas em ações de mandado de segurança, através da prestação de informações pelas autoridades impetradas, em que a autoridade alega que não cabe mandado de segurança porque o direito não é incontroverso, porque existe discussão jurídica sobre a existência do direito alegado pelo autor. O STF tem até uma súmula a respeito disso, a súmula 625, que diz o seguinte: controvérsia sobre a matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que não pode existir de forma alguma é controvérsia sobre a matéria de fato. Ou seja, é preciso que os fatos possam ser demonstrados de antemão pelo impetrante a partir de prova documental pré-constituída anexada à petição inicial. Então, o que é fundamental é que os fatos se mostrem claros e incontestáveis, ok? Guardem isso porque é muito importante. Bem, então, toda a atividade probatória do impetrante, ela é manifestada na própria petição inicial. As provas que o impetrante irá produzir para demonstrar os fatos que sustentam o direito líquido e certo alegado serão todas apresentadas com a inicial. Prova de caráter exclusivamente documental. A Lei 12.016 de 2009, que é a lei que hoje regulamenta o mandado de segurança, ela abre uma única exceção no parágrafo 1º do artigo 6º. Diz lá o legislador: no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento em original e em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Então, na hipótese do autor não possuir um documento necessário à demonstração dos fatos que sustentam o seu alegado direito líquido e certo, e esse documento estiver em poder de uma autoridade pública ou no interior de um estabelecimento público ao qual não se dá acesso ao impetrante, ele poderá requerer ao juiz que intime essa autoridade que se encontra em poder do documento para que ela o forneça. E assim ele possa demonstrar de plano, já com a inicial, a ausência total de controvérsia a respeito dos fatos que dão sustentação ao seu pedido, ao seu suposto direito líquido e certo. Imaginemos a seguinte situação: um sujeito foi aprovado num concurso público, dentro do número de vagas oferecidas, e aguarda a sua nomeação. E aí ele tem notícia, ele escuta de outros candidatos igualmente aprovados que a administração fraudou a ordem de classificação e acabou nomeando uma pessoa, um candidato, que havia sido aprovado numa posição inferior à dele. Ou seja, o sujeito foi aprovado em 5º lugar, a administração chamou o 6º ou 7º, em prejuízo dele. Mas ele não dispõe de nenhum documento que seja capaz de
demonstrar a veracidade desse fato. A nomeação, imaginemos, não foi publicada em nenhum diário oficial, nenhum local. Ele sabe que houve a nomeação, ele foi informado por fontes seguras, mas ele não tem como demonstrar que aquela nomeação de fato ocorreu e com isso houve lesão, houve ilegalidade praticada pelo gestor público e lesão ao seu direito de líquido e certo de assumir o cargo público na frente daquele que foi nomeado, em razão da sua classificação no concurso. Nesse caso, se ele não dispuser do documento e souber que o documento existe e está na repartição, ele pode, na petição inicial, requerer ao juiz que oficie a autoridade para que ela apresente em juízo a prova de que aquele cidadão foi nomeado em seu detrimento. Tá certo? Mas vejam, é uma situação excepcional que é prevista na lei. É o único caso em que se admite o ajuizamento do mandado de segurança sem os documentos que demonstrem de plano que os fatos que dão sustentação à pretensão são incontroversos. Nessa hipótese, na própria inicial é possível que o impetrante solicite ao juiz que determine a autoridade ajuntada aos autos da prova consubstanciada em documento público de que tanto necessita para a demonstração do seu direito líquido e certo. Ok? Espero que tenha ficado muito claro isso. Outra característica é a chamada subsidiariedade. Outro requisito constitucional, né, é a subsidiariedade, mas aqui nós já falamos a respeito. Né, tem a ver com o tal do caráter residual do mandado de segurança. O mandado de segurança tem caráter natureza residual ou subsidiária, só podendo ser manejado quando o direito líquido e certo não puder ser protegido por habeas corpus ou habeas data. Então, nesse sentido, não é possível o ajuizamento de um mandado de segurança contra um ato que tenha privado o impetrante da liberdade ou restringido sua locomoção. Também não cabe mandado de segurança para permitir que o impetrante tenha acesso a informações cadastradas em bancos públicos, em órgãos públicos, ou mesmo para que se garanta a retificação dessas informações. Para isso existe o habeas data. Outra característica, ato de autoridade. Né? O mandado de segurança, segundo a Constituição, é um instrumento processual, a ação constitucional adequada ao combate de atos de autoridade que impliquem violações a direitos líquidos e certos dos impetrantes. Necessariamente, no polo passivo do mandado de segurança, figurará alguém com status de autoridade. Não há como se impetrar mandados de segurança contra ato de particular, de quem não esteja investido numa função de autoridade. No próximo vídeo nós vamos aprofundar isso que eu estou falando agora.